Olá, que bom ter você de novo aqui com a gente no canal Adventista São Cristóvão. Essa é a série bíblica Em Busca da Verdade, onde nós abrimos a palavra de Deus para que você possa compreender melhor as Escrituras, para que você possa ficar mais conhecedor, ficar mais por dentro desse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Não deixe, se caso você não seja um inscrito ainda, não deixe de se inscrever, curta esse vídeo, compartilhe, envie para as pessoas que você gosta, para os seus amigos. Então, faça essa sugestão de vídeo para essas pessoas também. Não deixe também de acompanhar os nossos estudos anteriores, nós já temos alguns estudos também. É interessante que você acompanhe desde o comecinho para que você possa entender cada estudo, cada passo a passo aqui, como a gente estuda, ok? Estudamos anteriormente sobre um assunto interessante a respeito do pecado, e nós vimos ali que se fosse por causa do pecado, todos nós estaríamos perdidos. Mas nós estamos perdidos, mas será que nós somos esquecidos? Este é o tema que nós vamos estudar agora. E para isso, tenho aqui o meu amigo, professor Antônio Paulo, que vai explicar para a gente a respeito desse assunto. E aí, professor, nós estamos perdidos, mas a gente não foi esquecido, tem isso aí? Muito bem, querido Adriano. Muito legal estar mais uma vez aqui com o nosso amigo de casa que nos acompanha, sempre trabalhando aqui para Deus nesse canal maravilhoso, canal Adventista São Cristóvão. Eu imagino que você já deve ter visto aí vários vídeos da gente aí, alguns trabalhos, algumas mensagens. Então seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. Ele faz parte de uma série de vários estudos, são 20 temas no total. Vamos abordar aqui ao longo das semanas, todas as terças, todas as quintas, estamos aqui trabalhando a palavra de Deus com os amigos de casa, para nós mesmos. Isso é muito bom fazer esse trabalho. E desta feita, iremos trabalhar um pouco o tema que o Adriano aqui já abordou, perdidos, mas não esquecidos, né? Mas antes da gente trabalhar esse assunto, vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos dê sabedoria, que nós possamos compreender bem e nos alimentar bem da sua palavra. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado por nos trazer aqui para estudar a tua palavra. Obrigado pelos nossos amigos que nos acompanham. Obrigado pela tua palavra que é esclarecedora. Obrigado por todas as mil coisas que o Senhor faz por nós. Então pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento e com todos que acompanharem esse material, que assistirem esse vídeo. Teu Espírito seja o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bem, Paulo, para a gente começar logo aqui o nosso estudo, a gente está falando, já que o nosso tema é perdidos, mas não esquecidos. Então a gente vai pegar essa palavra perdição e vamos colocar o antônimo, o contrário dessa palavra. Perdição, então o contrário seria salvação. E a Bíblia, ela revela o interesse de Deus em salvar o ser humano, salvar aquele que estava perdido. Paulo, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, por que Deus ele tem esse interesse de salvar, de nos salvar? Boa pergunta, porque se você for ver, Adriano, pela lógica, se for analisar pela lógica, a primeira lógica seria que Deus teria perdido o interesse por nós. Pelo fato de que Ele é um Deus poderoso, é um Deus bom, que nos criou de uma forma magnífica, nos ensinou tudo certinho, como devíamos proceder, tudo muito beleza. Mas não é que nós desobedecemos, rapaz. Pecamos. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Será que valeria a pena Deus investir em nós e ainda querer nos de volta? Então, pela lógica, parece que o certo era Deus nos descartar de uma vez. Mas existe uma outra lógica por trás dessa que fala mais forte. E isso está escrito em Efésios, no capítulo 2, verso 10. Diz assim, pois, o apóstolo Paulo, dizendo aos Efésios, com base na palavra de Deus, ele disse, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a primeira lógica que mencionei, era Deus nos descartar de uma vez por toda, porque nós nos rebelamos contra Ele, sem que Ele tivesse nenhuma culpa. Mas a segunda lógica, que fala muito mais forte do que a primeira, é que Deus tem interesse em nos salvar porque somos seus filhos. E um pai não quer que o filho
sofra dano algum, mesmo que ele esteja errado. Não, o Deus de amor que nós temos é a figura de um pai amoroso, que não importa o preço a ser pago, mas ele quer resgatar o seu filho a qualquer custo. Então, o interesse de Deus em nos salvar é porque ele nos criou como filhos amados, visando que a partir de nós, do que ele nos ensinasse, pudéssemos praticar boas obras. E perdidos, não temos como fazer coisas boas. Então, ele quer nos restaurar a nossa mente, o nosso caráter, a nossa vida, para que só então pudéssemos praticar as boas obras que ele planejou que acontecesse na nossa vida. Então, ele, como um Deus de amor, um pai amoroso, ele quer nos salvar a qualquer custo. Amém. Quando a gente pega então a questão aqui do homem pecador, Paulo, quando a gente fala da salvação, a salvação a gente entende que ela é um presente, certo? Ela é um presente. E agora, para esse homem pecador, para o ser humano, a palavra homem a gente usa como um termo para se referir a todos, né? A humanidade em geral. Para o ser humano, quanto custou então a salvação, o presente da salvação? Muito bom. Meu querido, se você parar para pensar, quanto vale uma vida? Não dá tempo nem você pensar, eu já posso responder daqui, porque a sua resposta vai ser a mesma, né? Uma vida não tem preço, né? Então, para a gente viver poucos dias aqui na Terra, às vezes se gasta tudo o que tem e não é possível resolver o problema. O governo entra com uma parte e não é possível resolver o problema, a pessoa morre. E se pudéssemos pagar por uma vida eterna, feliz, sem nenhum problema, sem nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada, isso quanto custava? Não tem preço. Então, por isso que o verso bíblico que vamos ler para responder à pergunta que o Adriano fez para nós, está em Efésios 2,8, Deus disse assim por meio do apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo estava incentivando aos Efésios buscar a salvação em Deus, em Cristo, porque ela era completamente gratuita. E ele disse mais, ela é gratuita mediante a fé. Eu fico pensando assim, puxa vida, mesmo a salvação sendo gratuita, totalmente de graça, mas não é que eu ainda tenho que ter a fé? E como é que eu vou adquirir essa fé? Custa quanto? Eu adquiro aonde? Como é que eu vou desenvolver essa fé para que eu receba de graça? Aí ele me consola dizendo, não fique preocupado com isso. Isto não vem de você mesmo, Paulo. É um dom de Deus. A palavra dom do grego quer dizer dádiva, presente. Ou seja, Deus nos presenteou com a salvação gratuita e diz, precisa da fé. Mas eu sei que a fé você não desenvolve de você mesmo. Tem que ser um dom, tem que ser outra dádiva, tem que ser outro presente. Eu vou colocar a fé também no teu coração? Então agora, o que ele pede é que eu exercite, eu faça exercício, faça uso dessa fé. Porque à medida que eu exercito-a, ela cresce, 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 e eu consigo vislumbrar a salvação de graça, mediante essa fé, que é uma dádiva, que é um dom que Deus coloca no meu coração. Ou seja, quanto é o preço da salvação? Para mim, não custou, nesse aspecto, nada. Foi Amém. Cristo que deu. Que bom. Então é muito interessante, muito bom saber que para o ser humano, de graça. Nesse aspecto aqui, custou nada. Totalmente de graça. Agora, Paulo, é interessante a gente falar desse assunto aqui, porque a salvação ela tem um preço. Realmente ela tem ali um preço para o ser humano de graça. Mas para Cristo, qual foi o preço? Olha só, veja por exemplo, o profeta Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, né? O livro de Isaías é considerado, em parte, como se fosse um evangelho, porque quando ele anuncia as boas novas, né? A palavra evangelho quer dizer boas novas. E no livro de Isaías está cheio de boas novas, né? Muita coisa maravilhosa. E uma boa nova que Isaías conta para mim e para você, querido amigo, dizendo quanto custou essa salvação, que não foi eu mesmo que tive que pagar. Olha que coisa interessante. Capítulo 53, verso 4, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Queria chamar a tua atenção para esse verso, para essa frase, o verso onde eu não terminei, mas essa frase, porque Isaías escreveu essas palavras em torno de 600 anos, 600 e poucos anos antes de Cristo vir. Mas olha as palavras que ele usa, Adriano.
certamente ele tomou. Ele está usando um termo do passado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele usa o verbo tomar no passado, dizendo que ele tomou. Em outras palavras, ele está dizendo só, isso aqui é tão certo, vai ser no futuro, mas era tão certo que eu já posso pregar para vocês que isso aqui aconteceu. Porque Deus não muda, Deus não falha, esse projeto já está lá no coração de Deus. Então fique tranquilo, venha e seja feliz. Ele diz, e as nossas dores levou, olha o verbo levar, levou no passado, sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi no passado, traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava, olha aí, no passado, sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos, ou seja, o problema já está resolvido, sarados, né? E ele continua, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, Jesus ainda ia vir 600 anos depois, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, pode perceber, querido, que Isaías ele fala com uma convicção tão grande de um Cristo que ele já avistava pela fé, que ele já fala como se tudo estivesse resolvido. É como se hoje, estamos vivendo aí esse período complexo, muito complicado a nível de mundo, era como se hoje, assim que fosse descoberta a vacina lá, ou antes de ser, alguém dissesse assim, a vacina saiu, e automaticamente nós já estivéssemos curados. Porque quando Isaías prega isso, ele prega com tanta convicção, como quem diz assim, se você crê agora, agora mesmo você está tranquilo, você está seguro, você está em paz. Então, para nós não custou nada, mas para Cristo o preço foi alto, custou a sua vida, o seu sangue vestido na cruz do Calvário, ali em Israel, precisamente no ano 31 da nossa era, aí há quase 2000 anos atrás, foi que se concretizou tudo que Isaías tinha falado em torno de 600 anos antes. Que bom. E graças a Deus que Jesus Cristo fez esse sacrifício. O que seria de nós, né, Paulo? É verdade. O que seria de nós se se não fosse a pessoa de Jesus Cristo? Verdade. Bem, Paulo, a gente está falando aqui de salvação e é interessante saber também que o ser humano ele tem assim uma participação aí, né, na questão da salvação, no plano da salvação. Então, qual seria a parte do homem, assim, do ser humano no plano da salvação? Na verdade, a parte do ser humano no plano da salvação, ela tem uma relevância, é importante, mas ela é uma parte indireta. A parte direta é a de Cristo, porque ele deu tudo de graça, pela fé, tudo com ele. Mas como ele não pode forçar, ou seja, ele não quer forçar, a decisão ela é muito pessoal de cada um que queira. Quem se identificar com Cristo e quiser ser salvo por ele, tem que dizer que quer, né? Então, Jesus Cristo, ele disse o seguinte para os apóstolos, em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, o termo criatura aí, não seria o termo mais bem apropriado, porque o evangelho deve ser pregado para seres humanos, né? O termo criatura está generalizando tudo, né? Mas ele disse, e disse-lhes, e vão por todo o mundo e pregai o evangelho para todas as pessoas. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, naturalmente, não vai fazer opção pelo batismo e será condenado. Então, nesse caso, qual é a parte do homem nesse plano? A parte do homem é tão somente crer e depois ser batizado. A palavra crer do grego, a conotação da palavra é fazer, né? Crer, fazer. Ou seja, quando o evangelho chegar ao teu coração, como está chegando agora, essas informações, se você crê, a maior prova que você creu é fazer, a ação, praticar. E qual é a primeira prática? Ser batizado. Então ninguém vai ser batizado para ser salvo. A salvação já foi dada em Cristo antes. Agora nós vamos tão somente crer e ser batizado para confirmar que aceitamos a salvação. Porque não é só o batismo em si que salva a pessoa. Primeiro é receber de Cristo esse presente, aceitar, crer que ele é verdadeiro e dizer, por isso agora eu quero ser batizado.
Então a parte do homem é crer e ser batizado. Que bom. Agora, Paulo, para que fique um pouco mais claro, né, logicamente ficou agora, mas para essa pessoa que estuda a Bíblia com a gente em casa, para que fique bem clara essa questão do crer, ok? Ela pode se perguntar, mas depois que eu creio, depois que eu, a partir do momento agora eu estou crendo, crio no Senhor Jesus Cristo, agora, qual deve ser a minha atitude? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Verdade, bem, boa pergunta. Bem verdade, isso aí mesmo, faz todo sentido. Então vamos supor uma pessoa, vamos imaginar aqui, vamos criar aqui uma situação de que os nossos amigos que estão nos acompanhando, vamos supor que eles estavam desinformados, eles não estavam sabendo dessas coisas e tal. Mas aí eles começaram a entrar aqui no nosso canal, começaram a nos assistir, viram que tudo está escrito na palavra, e aí vamos supor que alguém analisou o nosso estudo passado, o estudo de terça-feira, né? Então, nesse estudo, porque no caso hoje, quinta-feira, o estudo de terça. A pessoa estudou de terça-feira e disse, olha, eu entendi que sou pecador. Eu entendi que tenho problemas, que tenho pecado, e que Cristo quer me salvar gratuitamente. Sabia, eu vou aceitar essa proposta? Porque é uma proposta interessante, ela é gratuita, não está me cobrando nada e eu preciso disso. Aceitou, está todo feliz. Disse, olha, eu quero ser batizado. Entrou em contato com a gente lá pelo canal e tal, e disse, olha, eu queria me ajudem, eu quero ser batizado. O que é que eu faço para ser batizado? Né? Fizeram essa mesma pergunta para o apóstolo Pedro e para os demais apóstolos. E a resposta foi essa. Você quer ser batizado? Quero. Então arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esse texto está em Atos 3,19. Então Pedro e os demais apóstolos pregaram um grande sermão, as pessoas ouviram e disseram, e agora, o que a gente faz diante de uma linda mensagem dessa? Qual é a nossa reação agora em termos práticos? Pedro disse, compare o que você ouviu com a sua vida, veja que está errado, o que você ouviu está certo, sua vida está errada, arrependa disso aí que fez errado, peça perdão para Deus, se converta, a palavra converter vem de conversão, mudança de rumo, deixe essa prática de pecado de mão, e os seus pecados serão cancelados, e aí você será batizado. Agora, vale lembrar que quando alguém é batizado, a partir do dia que ele é batizado, ele não quer dizer que ele não vai mais pecar, quer dizer que ele está consciente do que é certo e do que é errado, e agora consciente, lúcido, sóbrio, acordado, atento, quando ele cometeu um erro, ele sabe que errou, pede perdão, e Deus perdoa. Paulo, geralmente o que mais impede uma pessoa de se chegar a Jesus Cristo é o próprio pecado. Parece que quando as pessoas elas chegam a Cristo, elas vêm assim com uma carga muito grande, ela carrega assim nas costas assim, e todos nós carregamos um dia já essa série de pecados, ok? E isso acaba se tornando impedimento para as pessoas. Mas o que eu vou fazer com todos esses pecados, com o meu passado ruim, com os meus pecados? O que a Bíblia tem a dizer com o que Deus faz, com o que Cristo faz com os nossos pecados, a partir desse momento que eu aceito a Ele, que eu creio, que eu me arrependo, que eu me converto, o que Cristo faz então com esse meu histórico aí de pecados? Muito bem. Na verdade, ainda só complementando a resposta anterior da pergunta do Adriano, para a pessoa ser batizado, precisa crer. Olha como fica óbvio, a palavra de Deus ela é clara, é só uma questão de raciocinar, de pensar. A pessoa precisa crer. Jesus diz, pregue, e a pessoa que crê será batizada e será salva. Por isso que nós, biblicamente falando, não podemos compactuar com a ideia de batizar uma criança. Porque a criança de 3 anos, de 2, de 4, de 5 anos, de 6 anos, ela ainda não tem a noção exata do que é pecado e do que não é pecado, do que é salvação e do que é perdição. Por isso ela não pode formar uma decisão no coração, dizer, olha, isso que eu fiz estava errado, vou pedir perdão e vou ser batizado. Então ela não crê o suficiente, porque uma pessoa não tem habilidades ainda, não sabe usar a mente para esse propósito. Mas, a partir de quando ela passa a ter 8 anos, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 30, 40, 50, 100, não importa. O tempo em que a pessoa crê é a hora que ele deve ser batizado. A palavra batismo, do grego, baptismo, mergulhar, né, na água, é um símbolo de purificação. A pessoa vai ali na água, aquele momento simbólico, ali como ministro do evangelho, como diz a Bíblia, e é como se estivesse casando espiritualmente com Deus, através daquele ato. E ali ele diz, olha, publicamente eu estou aqui com Deus, então ele foi batizado. Mas a pergunta aí que o Adriano nos fez, é o que o Senhor Jesus Cristo faz com os nossos pecados, com o nosso histórico de pecado, né, na vida, o que ele faz com esses pecados?
O profeta Miqueias, ele respondeu essa pergunta num texto muito claro, né? Está no capítulo 7 de Miqueias, verso 19. Ele disse assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, ou os nossos pecados, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, ele usa uma figura de linguagem aqui. Porque o pecado, ele não é uma peça, que nem um microfone desse que estamos pegando, que nem um computador desse, que nem uma câmera dessa. Ele é uma ação, né? Que vem no coração, que vem da mente, uma decisão errada, uma omissão, uma palavra, algo invisível. A gente só vê os efeitos, a gente não vê ele pessoalmente, né? É como o vento. A gente sabe que o vento existe, mas a gente não pode pegar o vento assim e colocar numa maleta, colocar na carteira, colocar dentro do carro, ali pegando com a mão palpável, né? Ele não é concreto, né? Mas a gente sabe que ele existe por conta dos seus efeitos. Então, assim também é o pecado, né? Então, o pecado, a gente só vê as ações, quando ele já foi cometido. Então, Jesus não poderia pegá-lo, fazer um pacote, amarrar com a corda, colocar um cadeado, uma coisa do tipo, e jogar fora, né? Pisar por cima, não. Então, mas ele usa uma figura de linguagem dizendo que os nossos pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Em outras palavras, colocar bem distante de você, para que você nem lembre mais dele. Nem o próprio Deus quer estar levando em conta esses pecados, jogando na sua cara e tal, e que você também esqueça daquilo que foi mal, jogue fora. Mas pensando bem aí, mesmo pegando essa figura de linguagem que o profeta Miqueias usa, né, os estudiosos, eles dizem que a parte mais profunda do mar, dos oceanos, fica na costa fossa de Mindanao, no Oceano Pacífico. Ou seja, fica numa profundidade, é o mais profundo que a ciência tem conhecimento, cerca de quase 11 mil metros de profundidade de mar, da superfície, ali para baixo. Se levarmos em conta esse estudo e pegarmos literalmente o que está escrito no texto de Miqueias 7,19, é como se Jesus pegasse esses pecados, se é que eles fossem um pacote, amarrasse com a corrente, colocasse o cadeado, fosse lá na costa fossa de Mindanao, no Oceano Pacífico, e colocasse ele lá naquela profundeza, capaz de eu e você não conseguir mais ir lá buscar eles, nem lembrar dele de jeito nenhum. Estão perdoados mesmo. Então, daquele dia para frente, nós temos que pensar diferente, viver uma nova perspectiva de vida, porque Deus tirou das nossas costas o peso do pecado e assumiu essa culpa por nós, na cruz do Calvário, me libertando, eu e você, da culpa maior do pecado que nós cometemos. Que bênção, Paulo, que bênção. E ainda desse assunto, a gente está, desde o começo, assim, desde a primeira pergunta, a gente nota que é uma sequência, digamos, crescente, se a gente fosse usar esse termo, né? Crescente. Você conhece, você crê, é batizado, né? Se arrepende, se converte, Cristo lança os seus pecados nas profundezas do mar, né? Essa figura de linguagem, como você bem falou, significa que ele não lembra mais, né? Não leva mais em consideração. Mas, e depois de tudo isso? Depois que eu passei por todo esse processo, qual deve ser então o meu estilo de vida, de acordo com as Escrituras aí? Muito bem. Como é que eu vou levar a vida agora? O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na segunda carta, ele tentando persuadir ali os irmãos, tentando mostrar, esclarecer coisas maravilhosas. Eu queria até dizer a você, meu querido, que nos acompanha em casa, pegue sua Bíblia, fazer um desafio para você. Depois você pode comentar aqui no nosso canal, e diga alguma coisa sobre isso que eu quero lançar para você como desafio. Nós vamos ler um texto que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 17. Nesse capítulo 5, lá Paulo destaca 7 coisas novas na vida de um cristão. Alguém se tornou cristão? Se tornou. Então lê esse capítulo, que lá Paulo destaca a respeito de Deus 7 coisas novas para um cristão lá. Em casa, pega sua Bíblia, tira um momentinho aí, lê esse capítulo com toda calma e vai destacando o que você entendeu que é novidade, que é novo para você ali. São 7 presentes, 7 dádivas. Eu quero destacar apenas um aqui, né, para dar a resposta que o Adriano me perguntou. E ele perguntou qual é o estilo de vida de uma pessoa salva por Jesus Cristo. Bom, Paulo disse o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Eu quero deixar aqui para você uma pista, porque das 7, uma eu já vou destacar. Uma das coisas novas lá, para quem está com Cristo, é ser uma nova criatura. Você vai encontrar agora só 6. Então, o que é uma nova criatura?
Imagine essa criatura que foi feita, perfeita por Deus, mas se enrolou com toda sorte de problema. Está todo danificado. O caráter lá embaixo. Tudo está errado. A família está arrasada, a profissão está comprometida, ou os estudos, ou a saúde, a fé, está tudo errado, porque o pecado atingiu de cheio. Então agora ele diz, se torne cristão, aceite a Jesus, seja batizado, tenha uma nova vida, e ele vai fazer de mim e de você uma nova criatura. Como assim? O semblante vai ser diferente, as expectativas serão novas, a saúde será revitalizada, a forma de se comportar na sociedade, a forma como trabalha, como cuida dos negócios, como cuida da esposa, dos filhos, do lar, da fé, como administra a vida. Aí alguém que não te conhecia, que te conhecia, mas não sabia que tu era um cristão, anos depois te encontra tu já sendo uma nova criatura. Ele vai ficar surpreso, positivamente, né? Porque Deus vai transformar a tua vida. Você já imaginou se esses tantos homens do nosso país, da nossa nação, da nossa pátria amada, se esses que são corruptos, que fazem as coisas erradas, que pretendem migrar aí para o mundo do crime, das drogas, não sei. Se todo esse povo aceitasse a Jesus Cristo e se tornasse uma nova criatura, que bênção não seria para as famílias, para o país, para a nação e para o mundo. Então se torne uma nova criatura. Deus vai te ensinando, devagarinho, no passo a passo. Com certeza Deus vai transformar a tua vida, a minha vida. Mas o cristão, que está com Cristo, ele tem que se tornar uma nova criatura. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu perfil, cada um tem seus desafios, mas de forma que todos se tornarão uma nova criatura se buscar a Jesus de toda a verdade. Amém. Agora, professor, quando a gente fala de salvação, é importante a gente frisar, a gente colocar aqui essa questão, que a salvação também ela é uma coisa que é uma oportunidade. É uma coisa que está ali oportuna. Deus está te dando, mas existe ali um tempo, um período. De acordo com a Bíblia, então, que tempo seria esse que Deus está dando essa oportunidade de eu encontrar a salvação? Na verdade, a salvação ela está diante de nós 24 horas por dia. Deus colocou à disposição de todos os seres humanos. O que falta é a gente entender, no caso da gente, cada um pensar em si, no seu caso. Eu quero ler um texto para dar essa resposta, que Paulo escreveu aos Coríntios, fazendo um apelo a eles também, no capítulo 6, verso 2 da segunda carta de Coríntios. Ele disse, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. E ele conclui, eis agora o dia da salvação. Ou seja, o dia é hoje, e o tempo é agora. Então, salvação é uma coisa que nós não podemos adiar. Por quê? Porque somos seres meramente mortais. Quando você menos espera, recebe uma ligação, uma mensagem, fulano de tal morreu. Mas esse fulano de tal estava sabendo que ia morrer, estava pronto para morrer? Não, não sabia. Então, como ele não sabia, eu não sei, você não sabe, o certo é estar salvo agora. O certo é aceitar a Jesus agora. Dizer, Senhor, eis-me aqui, salva-me por tua graça. E a partir dali continuar buscando essa salvação permanentemente para que ela não fuja das suas mãos. Você pode perder ela pelas pontas dos dedos, num vacilo ou outro. Então ela é gratuita e é oportuna. Então Paulo disse que a salvação seria hoje e agora. Não espere para terminar a faculdade, não espere para casar, não espere para ser um cristão só quando a sua esposa decidir ser também, não espere que passe a pandemia do coronavírus, não espere por essas coisas. É a única coisa que tem que ser hoje e agora, e você não depende mais de ninguém, só da sua decisão e de Deus que já está pronto, só te aguardando, tu dizer sim para Ele. Amém. Continuando a respeito desse assunto, Paulo, às vezes parece que a gente vive assim, com um vazio existencial, um vazio, como se algo faltasse na nossa vida. E tem um texto na Bíblia, e eu acredito que você vai explicar melhor para a gente a respeito desse assunto, sobre alguma coisa que Deus pôs no coração do homem, que seria então a razão para esse possível vazio, e tem a ver também com a salvação. Então, o que seria isso? O que Deus colocou então no coração do homem, para que houvesse então essa sensação de que algo está faltando? Muito bem. Na verdade, o texto que responde essa pergunta, bem claro, é Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão,
Salomão ele chegou à conclusão seguinte, e tem contexto geral do restante da Bíblia para apoiar a ideia de Salomão. Salomão disse no capítulo 3 de Eclesiastes, o verso 11, tudo fez Deus formoso, ou seja, bonito, belo, e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, por exemplo, Deus criou o homem para ele ser eterno, para que o homem fosse perfeito e eterno para sempre, para no decorrer da eternidade, e estudando as obras e as maravilhas de Deus, para que a eternidade não fosse uma monotonia, ficasse ali parado, de braços cruzados e a eternidade passando. Então Deus fez o homem com intelecto forte, mente aberta, mente brilhante, e para ele ser eterno. E o que é que eu vou fazer na eternidade, Senhor? Descobrir dia a dia da eternidade as maravilhas de Deus por toda a eternidade. Por isso a eternidade não seria algo enfadonho, seria algo assim muito dinâmico, muito interessante. Então, como entrou o pecado atrofiou a mente do homem, e o homem hoje não quer nem se dar conta de que Deus o chama para a eternidade. Mas o texto bíblico informa que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, se a eternidade está no teu coração, precisa que ela seja despertada. Precisa que eu e você possamos abrir os olhos e dizer, puxa, a eternidade já está no meu coração? Lembra que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês? É preciso só haver um despertamento. Porque esse mundo é passageiro, é transitório, é descartável. O mais que a gente vive aqui na Terra, lúcido para saber o que está fazendo, é entre 80 e 90 anos no máximo. Quando passa disso, já é só canseira, já é só enfado, já perde a graça, já não tem mais sentido. Mas Deus está nos chamando para a eternidade. Algo eterno é algo sem fim. E não só eterno, mas também feliz. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem. Amém, Paulo. Louvado seja Deus. E quando a gente se encontra com Cristo, vem assim uma chuva de emoções. Uma chuva Verdade. mesmo. Várias e várias emoções. Mas dessas emoções, qual seria a mais presente no coração, já que você falou de eternidade? Qual seria a mais presente, então, aí no coração de uma pessoa que é salva por Jesus Cristo? Muito bem. Para quem se sente salvo, porque tem que entender o seguinte, gente, sentir-se salvo não é dizer assim, ó, eu já estou salvo e fulano está perdido. Não é isso. Salvação não é isso. Sentir-se salvo é sentir que em Cristo a salvação está garantida. Mas devemos desconfiar de nós todos os dias, porque nós somos muito problemáticos. Não é dizer assim, eu fui para a igreja, fui batizado, agora estou salvo. Pronto, beleza. E quem não está na igreja está perdido. Não é isso que nós pregamos, porque isso não tem na Bíblia. O que nós pregamos é que Cristo deu a salvação gratuita. E eu aceitei, e estou feliz por isso. Então, enquanto eu estiver com Cristo, eu estou salvo. Se eu vacilar, eu posso perder essa salvação. E também, o fato de eu sentir essa salvação no meu coração, não me dá o direito de diminuir os outros. Muito pelo contrário. Quem se sente feliz com Cristo, deve levar essa felicidade para outros, para juntar uma gama de pessoas salvos, felizes, preparados para a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo que a emoção mais presente no coração dos filhos de Deus é a alegria. Pode dar o que der, mas ele está alegre. Lembram de Paulo e Silas? Eles foram presos injustamente, foram açoitados injustamente e colocados num cárcere. Cárcere é uma prisão. Lá no centro da prisão, estavam lá amarrados no tronco, levaram vários açoites, as costas todas cortadas de vergões de açoite, estavam lá. Se fosse eu e você, talvez estivéssemos lá tristes, chorando, dizendo, puxa vida, não vale a pena ser cristão, eu não fiz nada de errado, estava servindo a Deus, aí eu fui açoitado, me bateram, nos bateram, nós estamos aqui. Quando sair daqui, a gente não pisa mais na igreja, não dá mais para nós. Resultado final, eles estavam lá, apesar dos açoites, cantando, louvando a Deus, feliz, alta madrugada. E os demais ficavam sem entender. Puxa vida, como é que pode? Alguém preso, açoitado, cantando, louvando. E aquilo chamou a atenção do carcereiro e de toda a prisão. Né? Resultado final, para encurtar essa conversa que você conhece, está lá no livro de Atos, capítulo 16,
Resultado final é que o carcereiro se impressiona com tanta alegria e disse: o que é que eu faço para ser igual a vocês? Eu estou achando isso assim fenomenal, isso é extraordinário, está fora de ordem. O normal não é isso. O que acontece com vocês que vocês são assim? E aí Paulo foi explicar para eles a razão da sua alegria. E o carcereiro disse: eu também quero ser igual a vocês, quero também ser salvo. O que é que eu faço? Creia no Senhor Jesus, leve a mensagem para a sua família, vamos estudar a Bíblia juntos, e não importa os problemas que vierem, nós queremos ser felizes. E aquele carcereiro também aceitou a Jesus e foi salvo. Então, não importa o que acontecer, a alegria deve ser a emoção mais presente no teu coração, porque cada dia que passa é um dia a menos para viver nesse mundo mal, e um dia mais perto para estarmos com Jesus Cristo. Amém. E a gente já chegando aqui no finalzinho para encerrar o nosso estudo, Paulo, não poderia de colocar essa questão aqui também. Parece que Deus ele tem um pedido, né? Quando ele mostra ali a salvação está aqui, ó, né? Então ele faz um pedido na palavra de Deus, na sua própria palavra ele faz um pedido. Então que pedido seria esse que ele faz para mim e para essa pessoa que acompanha o estudo também? Muito bem, querido. Na verdade, o ser humano ele é tendencioso a pedir. Pode ter certeza disso. O ser humano pode observar o seu dia a dia, que durante o dia você vai pedir inúmeras coisas. Talvez você ache que não pede, mas pede. Você está, vamos supor, está lá no sofá assistindo televisão, aí diz: fulano, me dá o controle. Fulano, traz meu celular, me dá meu celular, me dá um copo d'água. Liga e pede uma pizza. Liga e pede não sei o quê. Durante o dia, observe que você vai pedir muita coisa. Então, nós somos de pedir muito. E para Deus nem se fala. A gente pede saúde, pede paz, pede sabedoria, pede um bom emprego, uma faculdade, uma família, pede tanta da coisa. E Deus, a tendência de Deus é dar 24 horas, dando, abençoando, mandando, cuidando. E Deus, normalmente, Ele não pede. Deus pede pouquíssimas coisas para a gente. Mas eu quero destacar um dos pedidos de Deus aqui para mim e para você. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 23 e o verso 26. Deus, por intermédio de Salomão, disse assim: dar-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Meu querido, esse é um dos pedidos de Deus. Ele disse: meu filho, me dá o teu coração, por favor. Olha o que Deus está pedindo. O coração na Bíblia não é esse coração aqui do peito, que pulsa esse sangue, não. De acordo com a Bíblia, o coração é a mente. É onde está armazenado todo o teu raciocínio, toda a tua inteligência, toda a tua sabedoria, todas as tuas emoções, está na mente. Deus está pedindo a tua mente, porque é um pensamento muito sábio que diz: transforma a tua mente e a tua vida será transformada. Então, quando a nossa mente for transformada por Deus, nós dermos a nossa vida a Ele, Ele dominar a nossa mente, dizendo que é bom para nós e nós obedecermos, vamos ter uma vida plena, vamos ter vida feliz. Lembra que em Romanos Paulo disse: Senhor, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é soberana. A nossa vontade, ela é perdida, ela é sem efeito, só tem efeito para o mal. Pela nossa vontade a gente só peca, mas pela vontade de Deus a gente faz boas obras. Então, vamos entregar o nosso coração a Deus? O que você acha disso? O que você acha de orar, de parar um pouco, conversar com Deus, de ler mais a Bíblia, entrar em contato conosco pelo nosso canal, pedir algum auxílio, alguma orientação, e nós vamos lhe ajudar. E você vai conseguir abrir o seu coração a Deus como a um amigo e doar esse coração de presente a Ele. Porque na verdade esse coração já é dele, mas ele está pedindo tão somente para usar de uma forma saudável para o teu bem e para o meu bem. Pense nisso, reflita sobre isso hoje, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com alguém da sua família, com alguém que você conhece, que você quer bem, e vamos juntos nos fortalecer em Deus e abrir o coração a Ele, doar a Ele, para que Ele transforme esse coração, para que por consequência a nossa vida seja transformada. Pense nisso, viva mais, viva feliz, viva com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado porque você esteve conosco estudando juntos a palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, também curtir. Deixe aqui abaixo o seu comentário,
Diga para nós o que você está achando desses estudos, dessa programação. Você pode mandar também a sua dúvida. Estamos aqui para te ouvir. Não se esqueça que Cristo, Ele quer te salvar. E é para isso que nós vamos orar agora. Para que Cristo te salve. Feche seus olhos, ore junto comigo. Pai Santo, Deus Eterno, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, é o nosso Criador, nosso Senhor, mas também o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor entregou o Teu Filho para morrer no nosso lugar. Nesse momento, Senhor, oramos por esta pessoa que está junto conosco agora. Que a salvação venha encontrar esta pessoa. Não somente ela, mas também a sua família, a sua casa, o seu lar, a todos os seus parentes. Vem, Senhor Deus, perdoá-la por causa dos seus pecados. Vem, Senhor Deus, limpar todas as manchas, apagar todo o passado. Faz a Tua vontade, o Teu querer na vida dela. Na nossa vida aqui também, te oramos em nome de Jesus. Amém.